Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Você deve estar notando que hoje eu estou usando da minha ambidestria. Eu estou acostumado a ficar do outro lado da mesa, mas é um motivo nobre que me traz para esse lado aqui. Momento revolucionário. Não vou dar spoiler, você vai ter que ficar assistindo até o fim para conseguir entender por que a gente fez isso. Mas a realidade é que eu estou recebendo uma amiga aqui, Marcela Nardelli. Consegui carregá-la num sábado aqui, sábado à tarde, ela em família. Você vai entender isso no final desse episódio. Ela veio aqui bater papo sobre reforma tributária, sobre ambiente tributário, sobre negócio. Querida, prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Todo meu. E antes da gente começar, além de agradecer, eu queria te contar que quando eu conheci o Marcelo Brasil, ele falou, um dos grandes apoiadores do meu projeto é Augusto Flores, você conhece ele? Eu falei, pô, super conheço. Eu coloquei a assinatura dele lá no meu post no LinkedIn, aí bombou. Aí eu falei, mas é só gente grande, vai lá no manicômio tributário, né? Então, quando você me convidou, eu printei e mandei pra ele. Aí ele respondeu, virou gente grande. Nossa, que espetáculo, Marcelo, é um querido amigo. Essa... Uma forma leve de agradecer e dizer que eu acho muito especial o podcast. Estou muito lisonjeada de poder estar dividindo o que quer que eu tenha de interessante para te falar e para falar para o seu público. Obrigada. Obrigado você. Eu consigo tirar as pessoas de casa num sábado e elas vêm aqui com esse sorriso no rosto. Para mim é uma alegria. Muito obrigado mesmo. Eu queria começar te perguntando, você tem uma formação, Marcelo, assim, muito robusta no direito tributário. E de alguma maneira você carregou essa formação para a carreira executiva. Eu queria entender como é que foi essa mudança, o que te levou a fazer essa mudança e como é que foi traduzir essa comunicação para um ambiente que requer mais pragmatismo e objetividade. Essa solidez, digamos assim, no tributário já foi objeto de muita terapia, de muito coach, porque em algum momento eu falava, será que eu estou indo para o lado errado? Estou ficando especialista demais e devia estar abrindo o leque? Sim. Mas a verdade é que eu acho que o técnico todo mundo pode ter. E eu não sou uma pessoa acadêmica. Eu faço os cursos, e não só para me atualizar, mas para ter trocas ricas, para network, para fazer um benchmark de qualidade, para poder aplicar o que está sendo dito, mas para o meu mundo. Então, a forma que eu identifiquei para deixar de ter essa rigidez no tributário foi, sem deixar de olhar para o tributário, abrir os olhos para outras frentes. Até fiz o curso de formação para associado do IBGC. A última aula foi até com a Juliana Zoroban, que veio aqui. Sim. Que veio aqui, a gente fez Ela a e o aula marido do vieram. Conselho do Futuro. Isso. Essa aula a gente fez junto. Então, eu fui atrás de IBGC, eu investi em ESG em Techs, a gente correu atrás do relatório de transparência da Braskem, o próprio programa de conformidade do Confia, um projeto super encabeçado na minha equipe, especialmente por mim, não só pela Braskem, mas também via GETAP, né? Então, é um projeto que abre muitas portas, que deixa de ser só Techs, passa a ser governança, passa a ser conformidade na forma mais ampla. A gente criou na Braskem a área de eficiência jurídica, então fomos atrás de quem entendia desse assunto para montar a área, que hoje fica embaixo da VP do financeiro. Montamos a área de gestão do contencioso, que eram todas as áreas. Assim, você poder brigar com todo mundo sem ser chefe de ninguém, super desgastante, mas era questão área de controles. Sim. A Braskem estava numa situação de controles mais delicada, numa material weakness, então a gente fez um projeto gigante, era para durar 3 meses, foram 4 anos. Já está desmontada, mas consegui pegar essa rigidez do tributário, essa solidez do tributário e, sem que ela se tornasse uma dor, consegui abrir. Fiz mestrado na GV, não sou a pessoa acadêmica, mas gosto. Eu sou muito da educação pelo trabalho. Onde eu trabalho na Braskem é muito isso. A tecnologia empresarial Odebrecht, a TEL, é muito isso. Você se educar pelo seu dia a dia. E a carreira corporativa, no fim do dia, ela deixa de ser Techs, né? Eu já fui sponsor de diversidade. A minha equipe era a equipe mais diversa do jurídico. A gente tinha uma estagiária negra, que foi por uma vaga afirmativa, um analista neurodiverso, que foi efetivado e está até hoje no jurídico, migrou de equipe, mas fez um trabalho brilhante. Mulheres na liderança. Então, a gente tinha metas para bater de internas. Então, eu acho que a carreira corporativa de Techs, o fato dela ser corporativa, ela te traz um leque muito maior do que só o Techs. E numa posição de diretoria, você tem que ter a consciência de que você é um ser influente. Não estou dizendo que você tem que ser expansivo, eu sou, mas
sem violar suas características, você pode fazer uma carreira corporativa diferenciada e ciente dessa responsabilidade que você tem de ser exemplo, de influenciar e ser influenciado. Então, aplicar os cursos à minha realidade é a parte mais fácil. O difícil é entender a minha realidade, é entender o negócio. Então, além de eu gostar dessa parte de RH, digamos assim, de pessoas, de diversidade, dessa parte de gente, olhar para o negócio é a parte mais importante do corporativo, porque não vai adiantar nada eu ter o melhor professor do mundo para tirar aquela dúvida que vale milhões se eu não souber o que está acontecendo ali. Não vai adiantar eu ter um planejamento tributário brilhante se ele for inexequível. Então, pegar essa parte teórica, essa parte conceitual do estudo, sugar o que ela te traz de networking, não é à toa que a gente está aqui, né? Sim. A gente já se conectou, mas a gente se aproximou mesmo por causa do Marcelo Brasil. Isso. Então, para além dessa parte, a carreira corporativa do Tex, ela só faz sentido se você entender o business. Então, casar com planejamento tributário, casar com serviços compartilhados, que são equipes que a gente não... Às vezes a gente tem que fazer terapia de casal, isso é verdade. Mas trazer isso para o pragmatismo é você entender o business. Se você vai precisar de um desenvolvimento de tecnologia, se faz sentido esse geração de resultado, porque vai gerar saldo de ICMS, você já está com um saldo gigante, isso é dinheiro no lixo, não é atualizável, meu Deus. Então, acho que o pragmatismo vem de você primeiro olhar para o negócio. Se alguém virar para mim e falar, vamos passear na planta, quero conhecer o negócio, você já estudou o negócio, você sabe para o que é a bolinha, o tipo da bolinha, o que entra para sair bolinha. Não é assim, quero ver um monte de tubo entrando líquido ou gás e saindo bolinha de plástico, né? Então, a minha primeira reação é sempre de trazer as pessoas para entender isso, porque você tem que saber aonde você está. Onde você está na cadeia, onde você está no impacto do país, onde você está dentro do seu negócio, onde você está como área de apoio para business tão diferentes e cada um quer puxar e normal, cada um quer fazer o seu melhor, e você é um jurídico só, você conversa com a mesma Receita Federal, com a mesma Cefaz, então tem um jogo de cintura grande aí. Então, acho que trazer essa integração da solidez do teórico, se manter atualizado, que acho que é absolutamente essencial. Sim. E trazer isso para o prático, se cercando das melhores pessoas possíveis, interna e externamente, parceiros que não vão te deixar na mão e que conhecem a história, e se alguém sair da sua equipe, até seguram as pontas para você, de tão longamanos que eles são, e de uma equipe forte e próxima das outras equipes de tributário, como uma célula, vasos comunicantes, chame como quiser. Eu acho que é por aí que eu tentei, no momento, refletir, poxa, será que eu devia diversificar? Falei, poxa, mas dá para diversificar sem sair do tributário. Vamos tratar de gente, vamos tratar de conformidade, vamos tratar de governança, vamos mexer com programa de conformidade, vamos falar de ESG. Monótono não era o tributário, mas eu senti a falta dessa completude e foi essa forma que eu consegui trazer para a prática, juntando a teoria para que não ficasse monótono. Muito bom. Ou muito cansativo. Quando você citou a questão de brigar com todo mundo, mas não ser chefe de ninguém, você se refere a uma estrutura de planejamento tributário que está ali sozinha Não, era de gestão de contencioso. Gestão de contencioso. Eram 5.000 processos, e a gente em material weakness, com o Conselho de Administração e o presidente super preocupados com a situação Braskem num cenário de venda, que não é segredo para ninguém já há algum tempo, e isso derrubava o valor na bolsa. Então, o que a gente fez foi criar uma área, e como eu sou virginiana, acelerada, e sou uma pessoa de missões, eu não sou só tributário. Você fala, Marcela, você vai ter que construir uma casa. Eu vou estudar, virginiano é um bicho nojento. Eu tenho ascendente em virgem ainda. Eu vou estudar, pode não ficar uma casa bonita, mas vai ser a melhor que eu podia fazer. Então me deram essa missão, e aí tinha que tratar com todas as áreas, não importava o assunto, e era uma área desde do cadastro do processo até a provisão na contabilidade. E era organizar esse fluxo em 3 meses, com 5.000 processos, sem sistema, porque o nosso sistema estava sendo desligado. Então, foi uma missão, eram quase 40 pessoas envolvidas. A gente abriu a área, envolveu e depois fechou e deu tudo certo. Que legal. Mas é isso, espetacular. Controles. E nesse particular do contencioso, quando a gente pega a reforma tributária, você está andando com a turma que está otimista, pensando que o contencioso vai diminuir, ou com a turma pessimista, pensando que vai piorar? Vamos separar passado e futuro. Vamos. O gestor do passado, eu acho que ele segue tendo seu lugar, mas talvez com um pouco menos de emoção, vai virar mais uma administração,
Se você pegar a pesquisa do INSPER, se não me engano, 41% das notas explicativas eram de PIS/COFINS e 40% de ICMS. Isso do que está no balanço, fora o que é perda remota, êxito provável, que tem muito de PIS/COFINS lá da tese de insumos, por exemplo. Sim. Né? Então, isso já vai dar uma bela simplificada. Pensando em contingência ativa, créditos, eu queria estar errada, mas eu vejo calmaria. Eu acho que a dinâmica do país, não vamos olhar para trás 5, 10, 15 anos, alguma grande tese. Quem viveu 978 viveu, quem viveu tese do século viveu. Eu acho que o judiciário tem esse viés, tá com essa pegada de olhar para o país e sensível à situação fiscal. Se isso é certo ou não, acho que é assunto para um outro podcast, mas a tônica, fato é essa. Então, olhando para o passado do que a reforma vai deixar, contingência acho que vai ser administrável. A boa notícia é que as notas da Braskem, algumas notas são enormes de PIS/COFINS e ICMS. Então, isso aí a gente já sabe que é um passivo controlado que a gente vai resolver. E pensando em futuro, talvez o gestor hoje tenha menos espaço para ser criativo e para mexer as pecinhas do xadrez. O que traz o desafio do que eu falei um pouquinho da diversificação. Então, você passa a ter que ter uma compreensão mais orgânica da estrutura, da comunicação, se aproximar mais de relações governamentais, se aproximar mais nas entidades. A Braskem faz muita questão de ser atuante. Eu sou diretora do GETAP, inclusive, além de ser diretora da Braskem. A Braskem tem uma relação que foi construída, que foi conquistada, que foi determinada pela alta liderança de vamos nos envolver e contribuir ativamente. Então, a gente está sempre em CNI, ANCHAM, Fiesp, CECIF, GETAP, ABIQUIM, Movimento Brasil Competitivo, o que for que estejam abertos a contribuições técnicas, a gente tá lá. E acho que para o futuro, eu fiz esse corte porque acho que vai mudar. Muda a linguagem, muda a forma, isso pensando para fora, pensando para dentro. Muda a forma de você interagir com o seu comercial, muda a forma de você precificar. Então, eu acho que eu estou otimista nessa parte de ser um novo mindset, de ser um sistema muito mais moderno, onde vai tudo acontecer ao mesmo tempo, você vai apurando, você sabe qual é a sua parcela, você sabe qual é a parcela do fisco. Acho que para o futuro, se no contencioso vai sossegar para o passado, para o futuro, se o sistema não for tão Ferrari quanto está prometendo, se vier um Fusca, eu não acredito no Fusca, tá? Eu sou da Ferrari. Eu também não. Estou na Ferrari. Mas aí vai ter um gargalo aí que acho que o contencioso pode disparar. A guerra fiscal de gigantes, né? Estados, municípios, disputa por fatias. Acho que esse é um contencioso que vai chegar, inevitável, mas com uma troca talvez muito boa de qualidade de contencioso, né? E o sistema não é perfeito, ele está aí, ele pode ser mudado, a gente tem essa oportunidade de contribuir ativamente. E de crédito para o futuro, eu não estou vendo muita gente falar nisso, mas já conversei com o Breno Vasconcelos sobre isso. Ações ativas para o futuro acabou. Então, assim, o artigo 38 da LC 214 está aplicando 166 para IBS e CBS. Antes você tinha isso para o IPI e para o ICMS. Agora é CBS e IBS. Então, assim, se você tiver que aplicar 166, sabe quando que você vai ver esse dinheiro de novo? Então, assim, o giro do tributário, que baixava a contingência, entravam novas, você meio que netava, porque entravam também ações ativas, contingência ativa, resultado. Eu acho que é uma nova dinâmica que a gente tem que estar alerta. A reforma não é uma mudança de imposto, é um sistema completamente novo, inclusive com princípios novos. Um deles, confiança. Programa de conformidade, confia. Tá no piloto, PL, vai para frente, não vai, devedor quanto mais. Não é pauta aqui, mas é uma realidade. Eu fiz um mapeamento de quantas vezes se menciona programa de conformidade entre política de fast track para devolução, alguma monetização, prioridade de análise de consulta, MAP, o que for. Tem mais de 30 menções. Então, eu acho que veio para ficar. Então, acho que para o futuro é essa... Eu estou olhando com bons olhos, eu sou otimista, vou repetir. Não chegamos até aqui para isso, né? Para desistir. Tivemos contribuições, tivemos no plural a classe, né? Muito positivas. Acho que se investiu tanto para perder essa oportunidade. Mas também não sou Alice num mundo, não vivo num mundo imaginário de que tá tudo ótimo, não tô preocupada. Tô com um freiozinho de mão puxado ali, tô preocupada com o REF. Sim. Esse regime especial de fiscalização, tô preocupada com fiscalizações concomitantes, tô preocupada com interpretação, uniformização. Mas tô preocupada, mas feliz, porque tá
tá animado. Sim. Mas você acha que esses programas de conformidade, com esse novo momento, eles têm o condão de mudar a maturidade, a mentalidade da relação fisco-contribuinte? Eu acho que eles têm o dever e a meta é essa. Uhum. Claro que a Receita continua sendo a Receita, tal como os contribuintes continuam sendo os contribuintes. Uhum. Mas existe um grupo dentro da Receita muito engajado verdadeiramente com a missão de mudar esse relacionamento. Só que aqui, Augusto, a gente está falando de cultura. Sim. E você que é do corporativo sabe que eu estou falando de cultura quando uma empresa compra outra. Uhum. Quando você vai mudar de um paradigma adversarial para um colaborativo, existe uma curva de crescimento. Eu só estou dizendo que a gente tem um gatilho, Sim. que a gente tem uma oportunidade, que ela está internalizada, elevada a princípio constitucional. E quem está achando que a reforma não vai para frente, vai adiar, tá rolando já, tá? Sim. E quem acha que esses programas também nem tem lei. Se a gente deixar para começar a olhar para isso só quando já tiver lei, a gente perdeu a oportunidade de fazer a melhor coisa que a gente podia fazer, que era contribuir no processo legislativo. Verdade. Aliás, eu gostei muito que você falou que a Braskem tomou essa decisão de participar desses fóruns, porque dá uma mensagem muito clara de que é alguém que não quer apenas reclamar, mas que quer participar da construção, quer esculpir esse novo cenário de negócio. Então isso é muito positivo. E porque não tá bom. Isso. Ninguém tem prazer, e ainda mais, imagina você explicar em inglês para uma pessoa de fora que está querendo comprar a sua empresa, esse caos e as suas notas do balanço de contingência é complexo. Sim. Ninguém quer isso. Não. Ninguém quer isso. Vamos discutir um conteúdo de qualidade? Isso. Será que a gente precisa de um jurídico enorme, de serviços compartilhados, de 100 pessoas lá apurando, com a missão única de não errar? Sim. Porque hoje a gente trabalha para não errar, para não tomar multa de 0,5% de faturamento, 0,5% de receita, 1% sei lá o quê. São multas assim, a gente trabalha para não errar. Que tal a gente pegar essas pessoas que são brilhantes, que são super capazes, e aplicar no business, gerar emprego, gerar dinheiro, entendeu? Então, eu só acho que é um desperdício a gente ainda ter esse tipo de gargalo, mas eu estou esperançosa que a reforma moderna como promete ser, e como parece que vai ser mesmo, e aliado aos programas de conformidade e a essa cultura, espero, cada vez mais madura, e cultura feita de pessoas, então acho que aqui a gente está reverberando também um valor importante. Eu estou otimista. Legal, eu também estamos juntos. Eu te perguntar, o que faz uma advogada com essa formação sobre a qual a gente falou, querer ir para uma cadeira executiva? Qual é o principal apelo? Disseram que eu trabalho menos. Sabe que eu já ouvi falar isso, né? E aí eu fiz questão de, para depois os mentorados não virem com essa pergunta, eu não sei se trabalha menos, eu acredito mentira. que não, Eu fui né? enganada. Acho que não. Eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade na agenda. Então, sei lá, na consultoria, tá numa semana numa cidade, na outra no outro, ou num cliente, depois no outro. No corporativo você tem um pouco mais de previsibilidade, mas trabalhar menos é uma pegadinha do malandro, é brincadeira. né? Eu trabalhava em escritório, então eu não tinha, a minha agenda não era uma coisa super atribulada. Como eu sou muito agitada, para eu ter que namorar a peça, casar com aqueles embargos de 30 dias, e agora 30 dias sem ser corridos, aquilo é uma vida para mim, eu sonhava com os prazos, é uma coisa assim que me absorvia muito. E quando eu vim para São Paulo, eu me formei em Brasília, eu sou mineira, mas morava em Brasília, vim para cá para fazer pós, e fui passando alguns escritórios, até que eu parei no escritório e falei, putz, eu me vejo do outro lado, eu me vejo no cliente, aquela pegada de sair correndo, certidão, intimar, na época que você tinha que correr atrás do oficial de justiça, né? Eu já dei carona pro oficial de justiça para intimar lá pra certidão. Esse corre, eu gostava do corre. E aí acabei caindo na Braskem por indicação de amigos, que meu currículo chegou de algumas formas lá e gerou uma curiosidade, não tinha vaga na época. E dias depois surgiu a vaga e eu tô lá desde 2012. Mas eu não fui para trabalhar menos, eu fui porque, como se fosse consultoria, eu me arrependi muito de não ter passado por uma consultoria. Não necessariamente uma Big Four, porque eu não fiz esse estágio, eu não fiz isso no início da carreira. E eu senti que falei, poxa, eu tô no escritório, eu gosto, sempre amei o que eu tenho, graças a Deus, eu nunca estive infeliz em nenhum dos lugares que eu trabalhei, tive pessoas brilhantes no caminho. Mas eu queria conhecer ali, até para falar, não é para mim. E naquela época eu achava que o quanto antes eu fizesse isso, mais eu podia escolher para seguir, porque eu achava que era uma decisão irreversível, eu tinha que decidir se eu ia ficar no escritório, se eu ia para consultoria mesmo que tardiamente, se eu ia para empresa. E no auge de 2012, eu caí na Braskem em 1º de abril, mas era super verdade, tô lá até hoje. Entrei como advogada 1 e hoje sou diretora da área, então acho que é uma escolha muito acertada, para mim pelo menos.
Tá lindo. Você chegou a ser contemporânea do Rui na Braskem, não? Não, o Não. conheço, vou atender algumas questões, mas não. Sim. Mas é fantástico. Eu trabalhei com ele na Rui Chamas, né? Biosev. Isso. Ele é maravilhoso. É. Ele é brilhante. Muito bom. Você falou 2012, me lembrou essa coincidência que a gente poderia ter. Ele ter passado por lá, acho que ele foi operações, enfim, né? E nesse cenário confuso, inseguro, incerto, de grandes mudanças que passam por preço de transferência, passam por reforma tributária, passam por Pilar 2, passam por programas de conformidade. Você acha que esse cenário, esse ambiente, ele está sendo um ambiente cada vez mais atrativo de talentos para a área? Ou você acha que isso está tirando profissionais da área que dizem assim, cara, não aguento mais isso aqui, chega, né? O que você acha que está acontecendo? Acho que as pessoas estão se encontrando. Tanto para dizer, cara, não é para mim, isso aqui é dose de maluco. Eu quero ter férias, quero ter final de semana, quero dormir. Mas, tirando a parte da brincadeira, eu acho que existe uma onda não, tsunami, vai? Tem um tsunami vindo aí que traz consigo essa disputa por profissionais, mas eu acho que isso é momentâneo. Acho que isso tem aqui, o mercado vai dar uma regulada nisso, tem aquela injeção de gente e pessoas que nem foram de techs indo estudar techs para ver se pega esse rabo de foguete e consegue pegar a carona no cometa. Mas acho que em algum momento a própria automatização vai dar uma regulada nisso. A própria convivência dos dois sistemas, ela é por um período. Mas quem fizer essa transição, que tem muita gente vindo ávidos por cá, estão procurando profissional de techs. Aí tem currículo brotando techs, assim, sim, um monte, né? Muito. Mas quem de fato está fazendo essa migração ou esse investimento na carreira, eu acho que vai ter que estar ligado não só no techs. Eu acho que passado esse alvoroço, esse tsunami, quem vier vai ter que entregar mais do que saber a Constituição Federal, o CTN e acompanhar os tribunais superiores. Vai um pouquinho do primeiro ponto que a gente falou. Vai ter que entender de governança, vai ter que entender de societário, vai ter que entender de linguagem, de como se comunicar com o C-Level, de como se comunicar com o Congresso. A reforma vai simplificar, mas o Brasil continua sendo Brasil, o Congresso continua sendo Congresso, o governo, direita, esquerda, meio que for, continua sendo governo, vai continuar dando trabalho, soltando decreto, MP, PL, o que for, pra gente trabalhar. Então, quem vier, acho que tem que vir com essa consciência dessa bagagem, porque senão vai ter talvez 5 minutos de fama, talvez 3, mas para ficar e com a carreira brilhante, acho que além de entender de tributário mesmo, da reforma do núcleo da coisa, tem que ter essa visão mais periférica e ter um pouquinho também de uma injeção de cidadania. O Brasil com uma reforma tributária para simplificar, para aparecer no jornal, com o efeito Trump que tem, com as commodities que a gente tem, com o nosso tamanho continental, sim, e com a potência das pessoas, e com o momento que o governo está, e eu não estou falando aqui de ajuste fiscal, no governo de ebulição, de congresso, eu acho que a gente está, na verdade, quem queima a reforma está perdendo uma oportunidade de elevar o país, de dar um push, sim, né? Então, eu acho que vai ter essa onda. É para os fortes, alguns vão desistir e alguns estão mudando de lado. Cara, isso aqui, né, essa loucura não é. Mas quem está vindo, e tem muita gente vindo, minha dica é venham com um pouco mais de sede do que apenas o nicho da reforma, porque ele vai se estabilizar, o mercado vai estabilizar, vai precisar de uma outra novidade para te sustentar e aonde você quer chegar. Tu sabe que eu escrevi o livro Cartas a um Jovem Gestor Tributário, você foi uma das ganhadoras lá da brincadeira que o Marcelo fez, você era do grupo 3, e eu queria te fazer uma pergunta em tom de brincadeira, mas se você tivesse a oportunidade de ir lá na faculdade onde você estudou, falar com os alunos da graduação, para dar conselhos para eles, olha, como se fosse escrever cartas, prestem atenção nisso, prestem atenção naquela habilidade, naquele outro, tenham esse tipo de atitude. O teu livro falaria mais ou menos sobre o quê? Pessoas. Pessoas. Porque o técnico você aprende
por si ou nos cursos, ou contrata um parceiro de confiança, ou um parecerista, ou liga pro Augusto para trocar uma ideia, fazer um bench bacana. Mas se você não tiver confiança, se você não tiver um elan na equipe, se você não tiver, cara, isso aqui tá estourando, me ajuda, ou se você nem precisar de oferecer ajuda e você conseguir manter esse núcleo duro para segurar a bomba, porque é preciso ter leveza. Porque a rotina é puxada, o tributário é puxado, os números de um ambiente corporativo são grandes. 100 mil reais não é dinheiro. Uou! Hoje mas entenda a brincadeira, assim, a gente trata milhões, bilhões. Sim. Então é tudo muito pesado. Se a gente não cuida das pessoas, de ter um olhar cuidadoso, e não vou aqui usar escuta ativa, não é isso, é olhar. Você olhar a pessoa e ver que ela tá com um semblante, o que você tem? Você tá bem hoje? Você quer ir pra casa? E não é assim, vou descontar das suas férias. Vai pra casa, não volta não. É você saber, você ter um olhar além do crachá. Eu acho que é muito o que eu prego na minha equipe. E eles provavelmente vão assistir esse podcast. Se não assistirem, vão tomar uma advertência. Tô brincando. Sim. vou pegar a tabuada aqui. Mas eu acho que olhar pra gente. Olhar pra gente. Eu invisto isso muito neles. A gente tem uma série de rituais. Sempre que entra alguém... Posso falar um pouquinho disso? Claro que sim. Sempre que entra alguém novo na equipe, a gente faz um quadro que chama This Is Us, daquela série. Maravilhosa. Aquela série eu assisti por causa da surpresinha que você vai mostrar no final. Me recomendaram assistir porque tem uma questão lá de relacionamento que é importante tratar. Mas ali prova que ninguém é só bom nem é só mal, né? A cada série, isso não é spoiler. A cada série, a cada temporada, a pessoa que era boazinha vira malvada. Então, assim, a gente tem o This Is Us, e aí cada um fala de si, normalmente é foto, com alguma coisa, conta um pouco da história, e isso humanizou. Você entende por que a pessoa é mais rígida, por que a pessoa é mais sensível. Você descobre que, tal pessoa tem um irmão com síndrome de Down, e eu tenho um sobrinho também, vamos juntar essa galera. Olha, tal pessoa ajuda a mãe nisso, naquilo, poxa, que legal, me vi nela. Você cria uma humanização muito grande. Esse é um ritual preferido, eles adoram o This Is Us. A gente vai até repetir agora que teve um giro na equipe. A gente tem também o De Frente com Marcela, inspirado em Marília Gabriela. Olha, claro. Que espetáculo. Esse óculos é novidade. Eu vou voltar de férias pra minha equipe já com a minha armação nova. Ele não tem grau, tá? É só a piada mesmo. É só Marília Gabriela nos óculos. A gente faz muitas dinâmicas diferentes. A gente estava precisando se conectar um pouco mais. Eu coloquei todo mundo numa dinâmica que chama Diálogos no Escuro. Você conheceu aqui em São Paulo? Não. Eles fecharam ali na Oscar Freire um galpão enorme. É totalmente breu. E se você usar óculos, você tira, porque é totalmente breu. E você, com uma bengala de cego, você entra em grupos de 8. E você tem que atravessar a rua. Na faixa, você tem que passar por uma feira, você tem que subir uma ponte, você passa por um riacho, e você precisa de gente, você precisa tocar, e você é guiado por uma pessoa. Eu vou contar que essa pessoa é cega, absolutamente cega. Não é spoiler, porque já acabou essa exposição, então não é spoiler, mas se voltar, vá, porque é muito incrível. Você descobre que você enxerga com o cérebro e não com os olhos. E você descobre que você precisa do coleguinha. Então esse é um exemplo que eles adoraram. A gente foi também pro Museu das Ilusões, que estava precisando rir um pouco, perto da Braskem. A gente faz churrasco sem fim na minha casa, com cantoria, com leveza. Então eu invisto nisso. Acho que esses rituais de... Sempre que alguém vai ser promovido, eu dou um jeito de alguém da família dar notícia. Então, eu consigo avisar para uma mãe para entrar num call para dar notícia. Que legal. Agora, a gente promoveu uma coordenadora gerente. Eu liguei para, supostamente, falar com a filhinha dela, não sei o quê, que ela queria ir lá em casa para brincar, que mora num condomínio bacana. Aí eu pedi pra Cíntia sair. Eu falei, Cíntia, você vai chegar na mamãe agora e vai falar, mamãe, você virou gerente. E dá um abração nela. Só que eu não sabia que a Cíntia estava com convidados. E aí a menininha vem com o vídeo ligado. Mamãe, você virou gerente. Foi um alvoroço. Então, acho que investir nisso, em gente, em tirar o crachá, de você não ser um número da matrícula, mas você tá ali de uma forma delicada pra ser... menos indigesto. Para você acordar e você saber por que você tá indo. Você pode amar tributário, mas quando você abrir o olho, você fala assim, cara, eu tô indo
pela Marcela, eu tô indo pela Braskem, que também tem um puta pacote interessante de rede de aliados, programa de voluntariado, você pode ser você, enfim, valores SG, então tem um pacote aí de projetos de reciclagem, de interação com a comunidade, que também enche os olhos. Mas para o gestor, olhando meu micromundo, eu investiria nesses rituais de celebração, de agradecimento, de roda de conversa, com RH perto, para você fazer de uma forma certa, não ser só uma coisa que você viu na internet. Tem metodologia. E leveza. Eu acho que pessoas leves trabalham felizes, tem uma produção. Eu não estou falando de números empíricos, não, apesar deles existirem. Eu estou falando do meu mundo, que é muito claro. Claro. Porque se tem uma pessoa infeliz, isso gera uma energia. Se tem alguém que não está conectado, isso gera reverbera de alguma forma que não é legal. Então, a minha dica para quem está se matando de estudar para tributário, não esquece das pessoas. Adorei. Já peguei várias dicas aqui que eu vou... Depois a gente negocia aqui o direito autoral, tá? Mas eu gostei muito. Pode ser, eu gostei de frente com o Augusto também. Muito bom. Mas eu não usaria vermelho, porque vermelho é contra os meus princípios. Eu sou gremista, enfim. Mas muito legal. E agora, tu acabou dando algumas dicas de uma pergunta que eu estava louco para te fazer, que é como você faz nesse ambiente, porque a área tributária hoje, inequivocamente, está passando por uma efervescência e a gente está sentindo, a gente está vendo no mercado meio que um jogo de rouba-monte, em que a empresa A contrata de B, a B contrata de C, a C contrata de D. Eu tenho defendido muito, Marcela, que não é sobre dinheiro. O Olerite está ali, tem ali X reais. Mas existe o invisível do Olerite. Até gravei um podcast do Pitacos Corporativos em que eu falo dos itens invisíveis do Olerite. Alguns você citou aqui, roda de conversa, de frente com Marcela, ter a sensibilidade de fazer uma mãe, uma filha comunicar a promoção. Achei incrível isso. Ou seja, esse é o tipo de iniciativa que vai encher o Olerite da pessoa com itens invisíveis, e que na hora que ela tiver uma proposta maravilhosa financeiramente, ela vai pensar assim, mas veja, eu tenho outras coisas, um ambiente de trabalho, pessoas legais, uma líder inspiradora, isso pode fazer com que ela fique na empresa. Então eu queria que você falasse um pouco mais como que a Marcela atrai esses talentos nesse momento que você precisa atrair, e como você retém esses talentos lá. Primeiro eu tento ser exemplo. O que eu vejo muito é assim, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Eu tenho vida, eu tenho muitos programas culturais, eu sou uma pessoa extremamente sociável, então eu tenho muita festa para ir, mas eu também me dedico, eu levo muito a sério. Então, assim, além de ter a diretoria do GTAP, que me inspira e me dá muito insight bacana, eu sou do squad do Tax School, eu circulo muito para ser exemplo para eles. E mais do que isso, eu faço eles circularem. Eu tive uma conversa engraçada anteontem com uma pessoa da minha equipe sobre isso. Que ela me ligou para falar, Marcela, que eu tô de férias, né? Pra você ver como eu te amo. Sim. Sábado de férias eu tô aqui. Sim. Eu falei assim, Marcela, eu tô te ligando porque tinha um evento só assim, VPs e diretoria master, e eu acho que eu fui te representando, me chamaram. E ela falou, eu queria só te agradecer, porque isso não era natural meu. E eu fui, e foi tão legal, e foi tão leve, cada vez mais é mais leve, obrigada. Então, é isso, eu acho que eu dou espaço. Então, se eu vou... A pessoa fez um trabalho para mim, fez uma pesquisa, ela vai saber mais que eu. Eu talvez tenha melhor a linguagem, ou tenha o timing da comunicação, de quando colocar ali, ou a forma de colocar isso num one-page, alguma coisa assim. Sim. Mas eu levo a pessoa que fez a pesquisa comigo. Então, ótimo. Eu dou espaço. Mas então, todo advogado, um estagiário na Braskem senta com o VP. Se tiver que ser, tudo bem. Não todos, porque a gente também tem uma questão de tempo. Não estou aqui falando algo que não é aplicável na prática, né? Que é inexequível. Mas eu sempre dou esse espaço, eu dou o crédito. Na semana passada também teve quando saiu uma questão de etanol, monofasia, era algo que a gente estava trabalhando muito em cima. Eu mandei uma mensagem no grande grupo, que tinham vários diretores de várias áreas, não só da VP do jurídica, mas de financeiro e outras, de comercial e tudo mais. E uma pessoa do financeiro cruzou comigo na rua e falou assim, eu achei tão legal a mensagem que você mandou. Porque, cara, você tá de férias, você nem tinha que estar lendo isso aqui, e você bateu o olho e se lembrou que a pessoa da sua equipe que mapeou essa necessidade. Sim. Então, cara, que legal. E nem era da minha equipe pra dizer que tava, que legal você fez pra gente. Não, era... Então, assim, acho que é reverberar
esse valor de dar protagonismo, de dar espaço, de dar voz. E não é voz no Muro das Lamentações, fazer eu de frente com o Marcelo um divã. É dar voz no dia a dia. É o olhar atento, mas é assim, você tem 5 minutos? Eu vou ali, quer ir comigo rapidinho? Porque a gente vai ter 10 minutos com a presidência. Não sei se, e eu faço o combinado, a gente faz combinados na minha equipe. O combinado, um dos combinados foi separar o grupo do WhatsApp. É uma coisa besta, mas às vezes é um volume tão grande, você precisa setorizar para a pessoa não pirar. Aí a gente tinha um combinado de sempre que eu puder eu levá-los. Mas o combinado também é que eu não sou obrigada a dar... me chamou, mas não me deixou falar 1 minuto. Sim. Nem sempre eu posso. Então a gente faz alguns combinados e a gente revisa esses combinados. A gente faz até de forma anônima naquele bloco de post-it. Então assim, reconhecimento para você é o que você mandaria no time. E a gente faz isso e de tempos em tempos revisita, às vezes uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, depende do giro da equipe, do clima. Mas eu tento fazer esse invisível de dar espaço para eles aparecerem, porque quem é visto é lembrado, a pessoa que consegue se posicionar, e de novo, o tímido tem espaço, o expansivo também. É só ele querer. Ele vai ser visto pelo RH, quando tiver uma movimentação e tiverem 3 opções, eu brinco, gente, quando tiver algum espaço de orçamento ou de posição, e que vocês queiram que esse movimento seja para vocês, vai mudar de grade, vai subir de posição, ou vai ter uma promoção, enfim, ou vai mudar de área, o que vocês fizeram para ser a primeira opção? Porque a empresa vai ter uma decisão fria e sem coração. O que você fez para você ser esse número 1? Sim. Porque se qualquer pessoa fez uma vírgula mais que você não vai ser o número 1. E eu tento ajudá-los a ter esse protagonismo. Acho que essa é a palavra. Dentro da equipe. Claro que tem divisões de complexidade, de metas. A gente chama de programa de ação, né? Os PAs, diretos, indiretos e níveis diferentes. Mas eu tento dar voz para todos. Não tem problema pequeno lá. Tento dar meu tempo. Então, assim, esses dias me falaram, cara, você dá um abraço no estagiário sempre que ele vai embora? Eu falei, vai embora e tchau, dá um abracinho. Então eu tento humanizar essa coisa, tratar todos de forma igual, separando, destacando o que precisa e celebrando e permitindo que eles estejam junto comigo, porque eu sem eles eu não sou nada. Sim. Então eu tento fazer essa costura para eles se inspirarem. E quando eu falo de tempo, de ser exemplo, tô vendo ali que tem um livro que eu escrevi o artigo. Então, então eu escrevo um artigo ali no IJET, outro ali com o Leonel da Dell, que nem era de techs, era de diversidade. O próprio mestrado da GV tem me rendido algumas coisas pelo programa de conformidade, faço o GTAP, e tudo é trabalhoso. Mas eu dou exemplo para eles. E esse giro, esse circuito, abre muita porta para eles. É grupo de estudo, é palestra, é ir comigo num evento e ganhar um Fenaló e passar o dia lá. Então, esse ciclo virtuoso, eu divido com eles. Sim. Então, pode perguntar para eles. Porque tá gravando. Então, na linha... não, tava brincando. Mas muito bom isso, porque isso me remete a um depoimento que eu fiquei muito... Eu fiquei feliz por um lado e triste por outro, de um de um estagiário, era um estagiário que me procurou para dizer assim, Augusto, eu queria te falar uma coisa, mas tem que ser particular. Eu falei, claro. Daí ele falou assim, eu tive hoje lá a reunião com os estagiários da empresa toda e eu fiquei... impressionado com o que aconteceu. Eu falei, sério? Me conta mais sobre isso. Não, porque a gente estava num U e aí cada um foi falando a sua experiência, tudo. E eu fui o primeiro, porque eu estava na ponta. E aí me perguntaram como é que é essa experiência. Eu falei, olha, tá sendo muito legal, o pessoal me recebeu. E aí numa hora eu falei assim, eu almocei esses dias, eu almoço toda semana, né, com o VP da área, tudo. E aí, na hora que os outros foram falando, eles falaram assim, tu falou que tu almoça com o VP e tal. E é normal, porque, sei lá, eu tenho essa disciplina de almoçar. De vez em quando eu almoço com colegas de outras áreas, de vez em quando eu almoço fora, mas eu almoço com a turma. A gente faz toda a diferença. Exato, e olha o valor que isso, pra mim, eu não tava fazendo nada demais, eu tava fazendo algo que eu faço há 30 anos de carreira, eu faço dia 17 de julho. E você fazia sem ser VP e sendo VP, você só tá sendo você, né? Faz, exatamente. E ele falou que aquilo gerou uma comoção na reunião, porque falou, e ele falou assim, eu sou o único que almoço contigo, os outros não. Eu falei, cara, precisamos fazer isso chegar no RH. É um pouco do impacto que eu falei para vocês. A gente tem que ter a consciência da responsabilidade que a gente tem. Sim. Na época da gestão de contencioso, a estagiária,
A Nicole, a canceriana vai morrer de vergonha aqui que eu tô falando dela. Ela nem era da minha área, mas ela entrou para ajudar nessa questão da organização dos processos e dos controles. E quando ela foi apresentar o projeto dela de estágio, eu vi que ela ia apresentar e eu entrei. E recentemente ela me contou que ela mandou uma mensagem pro pai apavorada. Pai, a diretora entrou no meu projeto. Isso marcou, e ela contou isso emocionada. Aham. Então, assim, acho que a gente tem... É um pouco do fim invisível de tudo que a gente falou aqui um pouquinho. Não é só techs. Não. É sobre impacto, é sobre gente, é sobre fazer a diferença do mundo, é sobre cidadania, é sobre responsabilidade. Isso. É bem por aí. Com certeza. Muito bom. Sabe que tu deu um pequeníssimo spoiler aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma parte importante desse episódio que a gente gravou especialíssimo, mas essa é a última parte aqui do episódio, que é os nossos pitacos culturais. E você lembrou bem, a gente participou juntos aqui escrevendo esse livro. Eu tive a honra, o prazer de escrever o prefácio, e a gente tem gente aqui do peso de uma Marcela, do Rodrigo Reis, do Thiago Figo, do Daniel Mascarenhas, do André Pacheco, Ana Ribeiro, Aline Lara, o Wellington. Agora não sei se o Wellington aqui ainda era tributário ou CFO, ele teve aqui já, um querido também, a Verônica. Temas atuais: Gestão Tributária de Tributos, um livro organizado pelo meu queridíssimo amigo Heron Charneski, no âmbito do Instituto de Gestão Empresarial de Tributos. Eu estou lá na diretoria do Instituto também. Foi uma delícia ler esse livro em primeira mão. Eu li ele em primeira mão para poder escrever o prefácio. E é uma honra estar contigo na capa dele. Agora o que eu queria eu vou te dar de presente é o segundo. Então por isso que eu não vou abrir, porque como você já tem um com dedicatória, esse aqui você pode presentear quem quiser. Então o meu segundo livro. Obrigada. E com isso, Marcelo, eu te pergunto se você tem sugestões culturais, dicas culturais dentro do nosso Pitacos. Minha alma voltou pro corpo agora, porque eu achei que você ia pedir pra eu cantar. Porque no conference eu cantei, e nesse artigo eu termino com uma música, que é Entre Tapas e Beijos, né? Eu falei, minha Nossa Senhora, ele vai... Mas não, então, banda... Não, tô brincadeira. Dicas culturais... Eu vim para São Paulo em 2006. E se tem uma coisa que eu não canso de fazer, é ir para Paulista no domingo. Uhum. E aí não é uma dica cultural, é um roteiro. Sim. Todo amigo meu que vem para São Paulo, eu falo, desce na Consolação, começa por ali e aí você vai. Instituto Moreira Salles, Trianon, MASP, Gazeta, Centro Cultural Itaú, Fiesp, Casa das Rosas, toma um cafezinho, Japan House, como um sushi, e termina no Sesc Paulista. Uhum. E no meio disso tudo, tem Viveira Paulista, Sim. que está fechada no domingo. Com todas aquelas cantorias e performances e dancinhas e artesanatos. E tudo que você compra que você nunca vai usar, mas você achou o máximo naquela hora. Você criou uma necessidade incrível para comprar aquela bolsinha ali, você nunca mais vai usar. Mas você girou a economia, inclusive. Sim. E você dá risada, toma um sorvete, tira uma foto no Mac1000. Sim, sim. Eu gosto... Muito bom. É um pupurri de dica cultural. Esse é um passeio que eu não enjoo de fazer. Não enjoo. Atenção para o momento revolucionário da história desse podcast aqui. Marcela, quem é a Marcela que não tá no LinkedIn? A Marcela que tá fora do LinkedIn é a mãe do João. Esse garotinho aqui, que chegou na minha vida há menos de 2 meses. João. Depois de uma espera de 4 anos e meio na fila da adoção, ele tá com a gente há 45 dias. Uma aproximação que devia ser de 45 dias, mas foi de 7. Em 7 ele estava em casa. Sensacional. Porque, ao contrário dos medos de... será que a gente vai se dar bem? Será que a gente vai se dar bem? A gente ouviu as harpas e todos os anjos, querubins, a orquestra toda. E entramos no primeiro dia como voluntários para conhecer o João. E naquele mesmo dia a gente já saiu como pais do João. Que legal. É uma história linda, de um amor intenso, eu e o Daniel. Então a gente tá no céu, eu tô de licença curtindo ele. Mas viemos aqui prestigiar o tio com o nosso Luke Faria Limer, né, filho? Isso. E fora a mãe do João, Marcela é uma pessoa muito bem-humorada, né, filho? Que gosta de uma farra, que adora dançar, adora brincar. Se você me chamar pro seu aniversário, eu vou ser a primeira a chegar, a última a sair. Ainda vou levar o karaokê. E o João,
Tem um humor quase inabalável, tal como ele, como vocês podem ver. Mas é isso. Eu adoro uma farra e adoro gente. Adoro felicidade e uma vida leve, né, filho? Muito bom, parabéns. Sensacional. Falei que era um momento revolucionário. Jamais visto na história desse podcast. Aqui está o João para comprovar isso. Podcast dos mais disruptivos que a gente gravou aqui. Vocês acabaram de testemunhar quem é a Marcela que não está no LinkedIn. E aí quando eu pergunto para ela os pitacos culturais, ela me traz com um roteiro cultural de domingo na Paulista. Dos mais disruptivos. Sabe que depois de você, a Maíra trouxe indicação de museus, né? Mas a turma traz livros, filmes, séries. Fiquei muito feliz, muito legal. Ótimo roteiro. Que bom. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Fiquei muito lisonjeado num sábado, consegui tirar de casa com o maridão aqui e com o filhote, o Faria Limer aqui que a gente acabou de apresentar, o Joãozinho. E eu tenho certeza que esse episódio, como eu falei, é dos mais disruptivos e vai inspirar muita gente aqui na nossa série que está indo para quase 100 episódios, né? E quem quiser falar não só de tech, se quiser falar de adoção, também meu telefone está à inteira disposição. É um assunto que eu não me canso. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Bom, você sabe que me acha nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, lá no Instagram. Eu também estou no LinkedIn. O meu site augustoflores.com.br ou mtxeduca.com.br. Augusto, tenho sugestões, eu tenho críticas, eu tenho sugestões de convidados, eu quero saber como é que funciona a tua mentoria individual, a tua mentoria coletiva. Me disseram que você tem um clube de leitura, me conta mais. Claro que eu te conto. Me procura lá no 41 99569 3841. Os meus livros, eu agora tenho livros, o Manicômio Tributário, e eu tenho também o Cartas, você acha na editora Viseu e também na Amazon. E isso aqui só acontece porque existem pessoas que acreditam em mim, acreditam nisso aqui, acreditam que compartilhar o conhecimento é o que faz sentido. A Marcela falava agora de pessoas, é tudo sobre pessoas. Então a Bravo acreditou nesse projeto já faz 2 anos, já estão acreditando nesse projeto, patrocinando ele, por isso que a gente tem sábados de luxo na Faria Lima. E a Bravo é uma Tech com mais de 10 anos de atuação, com mais de 15 mil CNPJs atendidos, com muita tecnologia embarcada em techs, em contabilidade, em folha de pagamento. Manda lá um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br, fala com a turma. Eles estão fazendo um trabalho muito legal sobre reforma tributária, eu tenho certeza que você vai gostar. Então mesmo. Exatamente. E a Ávula, Marcela, eu registrei marcas, né? Eu registrei MTX, eu registrei Manicômio Tributário, eu registrei Augusto Flores, tudo com a Ávula, tá? Então você pode mandar, a Ávula atende clientes do Brasil todo, manda um e-mail para marcas@avula.com.br, fala com o Marcelo, ele vai te dar um atendimento todo especial, ainda mais se você disser que assistiu no Manicômio Tributário. Era isso. Muito obrigado.